algo diferente essa noite. O trono parece envolto de silêncio. Sim, o Eterno observa a terra. Os homens se afastaram da luz. Ouve o clamor do mundo, carregado de culpa e dor. O que será que o Criador sente diante de tanta escuridão? A justiça em suas mãos. O pecado clama por juízo, mas em seu coração eu vejo amor. E será que ele não decidiu por um criador? Não se lembra? Ele prometeu lá no princípio que restauraria a paz entre ele e os homens. Espere! Algo se move no silêncio. A compaixão no semblante do Criador e uma decisão em seu olhar. Será que é hoje? Eu acho que sim. O Verbo vai descer. Ele mesmo? O Santo? O que está sentado no trono? Sim, a palavra que criou o universo vai vestir carne. A eternidade entrará no templo. O amor falou mais alto, a justiça se curva diante da graça. A resposta foi dada. O Verbo se fez carne e agora habita entre eles. E no princípio era o Verbo, e estava com Deus, e era Deus. E no princípio era o Verbo, e estava com Deus, e era Deus. E no princípio era o Verbo, e estava com Deus, e era Deus. E no princípio era o Verbo, e estava com Deus, e era Deus.
Hoje o céu está tão diferente. É como se tivesse alguma coisa no ar. Você também consegue sentir isso? Sinto, como se o próprio vento sussurrasse que algo grandioso está prestes a acontecer. Ah, nós esperamos há tanto tempo o Messias. Os nossos pais esperavam por ele. Os pais dos nossos pais também. Será que chegou o momento? As promessas de Deus nunca falham. Isso é verdade. Os profetas disseram que ele viria. Humilde, mas glorioso. Pequeno, mas rei. Um rei? Mas um rei nascido entre nós, aqui em Belém, numa noite tão escura, tão fria e tão cheia de pó? Sim, porque o amor não escolhe trono, ele escolhe o coração. Talvez nesta noite ele venha. Mas você sabe que quando o Salvador vier, o mundo nunca mais será o mesmo. Não será. A escuridão vai dar lugar à luz. A luz vai nascer entre nós. Pois então, que se cumpra a promessa e que venha o Príncipe da Paz. E que todo o coração se prepare para recebê-lo. Eu queria estar na noite sem par, para ver meu rei ali o adorar. Como eu queria ver a tão brilhante luz cintilar no céu e a tudo iluminar, com querubins e então cantar: já é Natal, Cristo aqui está, o Emmanuel veio nos salvar. Ó terra e céus, prostrados adorai, pois Cristo aqui está, sim, vamos celebrar. Tão pequeninas mãos que tudo se criou, Jesus seu lar deixou, pois ele nos amou, mas escolheu salvar se um pobre pecador, e entre os animais nasceu meu Salvador, o Redentor. Já é Natal, Cristo aqui está, o Emmanuel veio nos salvar. Ó terra e céu, prostrados adorai, pois Cristo aqui está, sim, vamos celebrar. Tem todo o poder, pois o mal já venceu, não mais treva e dor, quebrou a maldição. Já não estamos sós, não há mais solidão. De novo coração, já não há mais esquecer. Com ele habitarei, pois venho libertar, trazendo salvação, por isso vou cantar. Já é Natal, Cristo aqui está, o Emmanuel veio nos salvar. Ó terra e céu, prostrados adorar. Cristo aqui está, Emmanuel veio nos salvar. Ó terra e céu, prostrados adorar, pois Cristo aqui está, vamos celebrar.
profecia se concretizou. Pois o Rei Messias, nosso Deus, chegou, desceu aqui por seu amor. Veio a nós que toda a criação e deu louvor, pois entre nós encarnado veio a nós. O mundo em trevas se viu grande luz. Maravilhoso Deus, redenção nos deu. Que grande amor, que grande amor. Veio a pois entre nós encarnado veio a nós. Grande Deus, Redentor, Rei dos Reis, meu Senhor, grande eu sou, forte Deus, Deus de amor, Rei da paz, Trino Deus, Salvador, grandioso, supremo, glorioso, divino, o meu pois entre nós encarnado Ele veio a nós. Veja, o silêncio da terra se rompeu. A promessa se cumpriu. O Filho do Altíssimo respira entre os homens. Tão pequeno, ainda assim o Senhor de toda a criação. O infinito cabe agora numa manjedoura. O eterno se veste de tempo. As trevas recuam diante dessa luz. Os céus estremecem em reverência. Como não nos prostrarmos em adoração? Vamos! Não podemos ficar aqui apenas e observar. É hora de anunciar ao mundo a salvação. Sim, que se ouçam por toda a terra a resposta dos céus, a canção que ecoará para sempre. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Glórias a Deus nas alturas.
Esperado, precioso, Filho do eterno Deus, toda a glória que há nos céus veio em forma de um bebê. Messias,
resposta de Deus para o pecado da humanidade foi enviar Jesus, o Verbo. E como foi terrível o sofrimento do nosso Rei na terra. A sua morte na cruz foi dilacerante e injusta. Mas ele não seguiu morto, humilhado. Jesus ressuscitou, aleluia! O plano de salvação foi consumado. Ele foi coroado com toda a glória e majestade. E a resposta dada pelos céus foram júbilos de alegria por sua vitória sobre a morte e o pecado. O que pode o coração humano oferecer então em resposta a esse Deus que se entregou por inteiro? me render aqui em adoração. E enfim o céu respondeu. O Criador se apresentou aos homens não por meio de trovões, mas através do choro de um menino. E a humanidade então foi envolvida pela graça. Por tanto tempo esperávamos uma resposta, e no tempo dele, que é perfeito, Deus respondeu com amor. Agora é a nossa vez. Coloque-se de pé. Diante da grandeza desse amor que desceu até nós, resta-nos apenas uma resposta possível: adorar. Porque quando o amor nos alcança, quando a luz vence a escuridão, a única resposta possível é nos render.
Não há concessões, sacrifícios ou qualquer outra coisa que possa retribuir tamanho amor. Há apenas um gesto simples, uma declaração de amor que nasce da alma. Aleluia. Essa é a nossa resposta. Em resposta a ti, a uma oração, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre, porque o teu povo canta. Te adoramos, Jesus.
nessa noite. Pois tudo vem dele, Nós te entronizamos nos e louvores. tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, tu és Tu és digno. digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite, Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Te exaltamos. Te exaltamos. ó Senhor, te exaltamos. Tu és o Todo-Poderoso digno da nossa adoração. Te exaltamos. Nós exaltamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. 3 vezes santo. Ó Senhor. Então As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sempre assim me exaltei, mas ao bem orarei, de coração cantando Jesus
Em quantos momentos da nossa vida nós ficamos buscando respostas segundo aquilo que a sociedade nos impõe, segundo aquilo que os homens nos pressionam. Em quantos momentos nós queremos respostas prontas para os nossos questionamentos, para as nossas indagações. Queremos que as coisas aconteçam da forma como desejamos, como esperamos. Fazemos planos, criamos exigências, colocamos em xeque muitas vezes a ação poderosa de Deus, porque nos tornamos em muitos momentos vaidosos, presunçosos, egocentrados, autossuficientes. Por isso exigimos tantas vezes que Deus nos responda segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo, segundo as nossas exigências. Queremos em muitos momentos um Deus que se submeta à nossa vontade, que se renda aos nossos caprichos. Esquecemos tantas vezes a sua soberania, a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, o seu senhorio. Não queremos mais nos submeter, não queremos mais nos render, porque achamos que as situações da vida precisam estar em nossa volta. Queremos tantas vezes nos relacionarmos com pessoas que respondam aquilo que desejamos. Queremos estar perto de pessoas que nos favoreçam. Quando alguém de alguma forma se opõe a nós, nós imediatamente nos rebelamos, nos revoltamos, porque queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Buscamos resposta no mundo, buscamos resposta tantas vezes nas redes sociais, buscamos respostas tantas vezes nos YouTubes da vida, buscamos respostas em nosso próprio interior, no nosso eu pessoal, e deixamos tantas vezes de entender que acima daquilo que almejo, acima daquilo que desejo, acima daquilo que quero, o Senhor tem um plano perfeito para nós. É tão precioso quando nós entendemos a verdade de Deus e entendemos o que Ele nos diz: eu é quem sei que planos eu tenho a vosso respeito. Mas nós queremos que aquilo que almejamos aconteça, aquilo que esperamos saia do nosso jeito. Mas Ele tem uma resposta para mim e para você nesta noite. O salmista nos fala com muita propriedade o que o texto da palavra de Deus nos ensina. No livro de Salmos, Salmos 17:6, quando nos diz: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. O nosso Deus, Ele não está indiferente a nós. O nosso Deus, Ele não está inerte. O nosso Deus não é omisso. Os seus ouvidos estão atentos. Há um olhar de Deus para as nossas vidas. E por mais que nos angustiemos, por mais que passemos por dores e sofrimentos, por mais que nos decepcionemos nesta vida, por mais que haja luto e lágrimas, isso não significa que Ele não nos olha com graça e que Ele não nos responda com amor. O salmista é claro ao nos ensinar: eu clamo a ti, ó Deus, pois tu nos responde. Todos os dias nós queremos encontrar respostas para os nossos questionamentos. Quantas vezes queremos a validação de alguém e até nos tornamos dependentes disso.
Queremos que alguém nos valide quanto à nossa profissão, ao nosso temperamento, à nossa maneira de ser. Ficamos olhando para as pessoas e esperando da parte dela um sim, um aval, esperando da parte delas uma chancela, e muitos mendigam esse olhar de validação, essa palavra de confirmação. Nos tornamos tantas vezes carentes daquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, e nos esquecemos de entender o que Deus diz sobre nós, o que Ele diz que nós somos. Que resposta Deus tem sobre a minha vida, as minhas atitudes, o meu comportamento, as minhas palavras, as minhas reações, a minha maneira de ser, as minhas atitudes, aquilo que é segredo da minha alma. Olhando para esse quadro, nós devemos observar em que lugar nós estamos colocando a nossa energia, em que lugar nós estamos colocando a nossa atenção, em que lugar nós estamos colocando a nossa paixão, em que lugar nós estamos colocando o nosso olhar. A palavra do Senhor é clara, o salmista nos diz: eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Esses dias não têm sido fáceis, mas o Senhor, Ele tem me feito olhar para Ele, não com aquele olhar que tantas vezes eu olhei no passado, não com um olhar de que está tudo bem, então vou seguir a vida, mas agora com um olhar de carência, um olhar de necessidade, um olhar de refúgio, um olhar de socorro, um olhar de alento. É possível olhar para Ele e dizer, no mais íntimo do meu ser: eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu só tenho a Ti, Jesus. Só Tu podes e só Tu tens as palavras de vida eterna. Amados, constantemente nós estamos esperando e desejando resposta que venham nos atender. Muitas vezes fazemos exigências para Deus. Eu quero assim, eu determino assim, eu exijo assim. Nós esperamos algo que conforte o nosso coração. Nós esperamos algo que dê tranquilidade à nossa vida, porque nós não temos a capacidade de olhar para nós mesmos e tantas vezes sermos confrontados com a nossa própria realidade. Hoje pela manhã, falando para a igreja, eu pude trazer essa realidade, quando eu trouxe a necessidade de, ao olharmos para Deus, olharmos para nós mesmos. E eu falei para alguns que estavam aqui, que Isaías, quando viu a glória de Deus, ele enxergou o seu estado pecaminoso. E o texto bíblico diz que ele gritou: ai! Ele gritou: ai de mim! E é esse sentimento que invade o nosso coração tantas vezes, ao olharmos para o Senhor. Porque ao olhar para a glória dEle, eu vejo a mim mesmo. Não na dimensão da glória de Deus, mas no meu estado pecaminoso, na minha condição suja, as minhas mazelas, as minhas lepras, as minhas dores, as minhas enfermidades, os meus dilemas, os meus medos, as minhas angústias, o meu grito interior que clama por uma resposta. Se nós fizéssemos hoje
uma breve pesquisa para saber se alguém que está aqui nesta noite está aguardando uma resposta da parte de Deus, praticamente nós iríamos ter unanimidade. Todos nós temos um anseio por uma resposta. Todos nós queremos ouvir algo da parte de Deus. Estamos esperando uma mudança na nossa vida profissional, uma transformação no nosso lar, uma cura, uma libertação. Estamos esperando mover em alguma área, uma vitória almejada, o anúncio de algo. As respostas que esperamos, nem sempre elas saem como desejamos. Elas podem vir positivas ou negativas. Nem sempre nós vamos ter o sim de Deus. E em muitos momentos, o não de Deus é sim para nós. Porque nós não podemos ver aquilo que Deus faz em sua soberania, em sua vontade permissiva, como algo que nos traz dano. Mas seja qual for a circunstância mais difícil que eu esteja enfrentando, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom. Deus tem sempre o melhor para nós. Por isso nós precisamos saber que tipo de correspondência nós temos tido com Deus. Que tipo de atitude é a nossa? Que comportamento nós temos adotado? Sabe por quê? A primeira e mais importante resposta que eu possa ter vem do próprio Deus. As respostas não virão dos poderes, da mudança política ou permanência. A resposta não virão de recursos financeiros. A resposta não está no amontoar riquezas. A resposta não está em relacionamentos humanos. A resposta virá do próprio Deus. E Ele é esse Deus acessível, que quando clamamos, Ele nos ouve. Quando batemos, portas se abrem. Quando pedimos, Ele nos concede. A resposta de Deus não é fruto da nossa insistência, não é fruto da nossa capacidade, do nosso talento, da nossa sagacidade, inteligência, sabedoria. A resposta de Deus é fruto de relacionamento. Deus não quer que o conheçamos de longe. Ele quer que tenhamos com Ele intimidade, reciprocidade, relacionamento. Ele quer que o conheçamos na intimidade. Jó, embora tenha sido apresentado com referências pelo próprio Deus, ao passar por provas e dores profundas, ele disse uma frase memorável: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Deus responde. Deus responde segundo a sua soberania. Deus responde segundo a sua vontade. Deus responde segundo o seu tempo. Deus responde segundo o seu poder. Deus responde segundo a sua sabedoria. A resposta pode vir nos dando direção. A resposta pode nos vir nos dando orientação. A resposta pode vir nos dando correção. E a resposta pode vir nos dando livramento. Em muitos momentos nós nem vamos entender, mas Ele vai mostrar, revelar que é Ele que está fazendo.
É Ele que está operando, é Ele que está agindo, é Ele que está concedendo, é Ele que está à frente, é Ele que está adiante, é Ele que tem a palavra final. Qual é a resposta que você precisa da parte de Deus nesta noite? O que você veio buscar aqui? Se emocionar com tudo que nós vivemos e ouvimos? Eu lhes asseguro, não quero frustrá-lo, mas isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas nós precisamos criar expectativas nesta noite, para entender qual é a resposta de Deus para nós. A primeira resposta de Deus para nós é Jesus. Jesus é a nossa resposta. João 3,16, como já foi dito nessa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior resposta que nós precisamos. A maior e melhor resposta que podemos ouvir. Em muitos momentos da vida nós criamos expectativas erradas quanto ao que o Senhor pode fazer por nós. Criamos expectativas de um emprego melhor, criamos expectativas de um imóvel, criamos expectativa de relacionamentos. Não que Deus não possa fazer isso por mim e por você, mas a resposta dele é muito mais significativa do que tudo aquilo que eu posso tocar, pegar e ver. A resposta dele é Jesus. E o salmista diz: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Antes de qualquer livramento, antes de qualquer direção, antes de qualquer provisão, Deus já respondeu. E a resposta dele é suprema ao clamor da humanidade. A resposta dele foi: ele deu Jesus. Ele deu Jesus. Jesus é suficiente. Nas minhas lágrimas, Jesus é suficiente. Nas minhas angústias, Jesus é suficiente. Nas minhas dores, Jesus é suficiente. Na minha solidão, Jesus é suficiente. Nos meus medos, Jesus é suficiente. Nas minhas decepções, Jesus é suficiente. Nas minhas frustrações, Jesus é suficiente. Deus não apenas ouviu, Ele deu. Quando nós clamamos, nós precisamos lembrar de algo. Ele já respondeu. A cruz é uma realidade, o milagre aconteceu, Ele ressuscitou e vive e voltará. Aleluia! Em Jesus, Deus nos deu o sim como resposta. Jesus é a resposta definitiva de Deus, que cumpre todas as suas promessas. Em 2 Coríntios 1:20 está escrito: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. É em Cristo, é em Jesus que a sua resposta é sim. É sim. É sim, é positiva, é afirmativa. Os céus é uma realidade. Aqueles que se apegam às coisas desta vida, se prendem a este mundo, são os mais miseráveis de todos os homens. Eu não sou daqui, nem vim para ficar. Eu sou peregrino. Há uma pátria celestial que me espera. E é para lá que eu irei. É lá que eu vou morar. É necessário entendermos que a resposta de Deus, ela gera uma resposta no céu. Por isso a segunda resposta é sobrenatural. Em Lucas capítulo 2, versos 10 a 14 nos diz: mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para
todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Como humanos que somos, nós criamos expectativas por respostas materiais, racionais. Nós queremos um Deus que nos conceda coisas palpáveis. Mas eu quero te dizer nessa noite que a resposta que Deus tem para você não é humana, é divina. Não é racional, é sobrenatural. Ele se manifesta em espírito, porque Ele é o Deus Espírito. E Ele nos diz e nos alerta que as coisas espirituais só podem ser compreendidas espiritualmente. Por isso, toda ação de Deus é sobrenatural, é divina, é milagrosa. Eu não posso esperar nada humano de um Deus que é sobrenatural. Aquilo que está ao meu alcance é para eu fazer. Mas há coisas que só Deus faz. E Ele nos alerta: faz a tua parte, e o mais eu farei. Nós podemos ver de maneira clara que o nascimento de Jesus foi uma resposta dos céus, sobrenatural. Os anjos anunciam, onde Cristo é revelado, há uma ação sobrenatural. Nesta noite, há uma ação sobrenatural neste lugar. Há uma glória de Deus aqui neste lugar. Porque o que vivemos não é humano, é sobrenatural. O sobrenatural, ele anuncia uma resposta. Depois da resposta suprema, que é Jesus, a Bíblia revela a ação de Deus. E agora os céus se mobilizam. Um exército se levanta. Um exército celestial. O que aconteceu na terra teve mobilização nos céus. E o sobrenatural nos fala: e o anjo lhes disse: não temais. Quando o sobrenatural acontece, o medo vai embora. Quando o sobrenatural acontece, nós vamos ouvir o Senhor nos dizendo: não temas, eu sou com você. Não temais, não temais, não temais, não temais, não temais. Quando Deus age, Ele não deixa seu povo na ignorância. O sobrenatural comunica qual é o propósito de Deus. O sobrenatural confirma aquilo que Deus já planejou no céu. Hoje nasceu o Salvador. Os anjos trazem uma resposta, mas não era deles, era do próprio Deus. A resposta não vem da criatura, a resposta vem do Criador. Os anjos anunciam a resposta que veio do próprio Deus. E o céu confirma o que Deus iniciou. O sobrenatural, ele valida a obra redentora de Deus. Nem toda manifestação espiritual é espetáculo. Nem toda manifestação sobrenatural é espetáculo. Muitas vezes é confirmação de uma verdade eterna. E a verdade eterna é que nós vivemos aqui e nos movemos para a glória de Deus. E os anjos declaram: glória a Deus nas maiores alturas.
nós nos movemos e existimos para a glória de Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. A resposta sobrenatural não aponta para os anjos, aponta para a glória de Deus. E queridos, nós precisamos entender que o propósito do sobrenatural é libertador. Quando o sobrenatural acontece, algo extraordinário vai ser gerado. E o texto diz uma coisa: esplendorosa, magnífica, extraordinária. Ele nos concede algo que todos nós ansiamos. Os homens não conseguem viver sem isso, senão vivem o pavor, a agonia, a angústia. Ele diz: paz seja na terra. E é isso que nós precisamos. Não uma paz segundo os padrões dos homens. Não é uma paz circunstancial, momentânea, atrelada às circunstâncias e situações da vida. Mas a paz que eu sinto hoje, mesmo consciente de que não está tudo bem, está tão difícil, está tão dolorido, mas ainda assim eu sinto essa paz. Essa paz é a intervenção dos céus. A intervenção dos céus gera paz. Jesus, o sobrenatural, e agora é a nossa resposta. Os céus respondeu com o sobrenatural. Deus respondeu com Jesus. E eu? E você? Como nós temos respondido? Qual é a minha resposta para Ele? Eu tenho dito para Ele, no próximo ano, quem sabe outro dia, quem sabe em outra situação, quem sabe em outro momento, ou eu tenho olhado para a minha vida, para tudo que Ele disse nessa noite, seja nas canções, ou em quem está perto de você. Eu digo sim. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, está escrito: antes sacrifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Deixa eu dizer algo para você. Nós somos a resposta de Deus para esse tempo. Nós somos a resposta de Deus para muitas pessoas. E é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser uma resposta de Deus para você. Eu quero poder trazer na minha boca palavras que alcancem o seu coração. Você pode trazer palavras que alcancem os corações. Nós somos a resposta de Deus. A igreja é a resposta de Deus. Eu e você, nós somos a resposta de Deus. Em muitos momentos das nossas vidas, nós olhamos para o Senhor e queremos apenas ser atendidos, respondidos. Muitas vezes achamos que Ele não se importa conosco, mas é necessário que entendamos que nós precisamos de correspondência. À medida que Ele é um Deus que nos responde, Ele quer da nossa parte uma reação, Ele espera da nossa parte uma atitude. Ele já disse sim com Jesus, agora é a nossa vez, cabe a mim e a você responder. Se Deus respondeu com Jesus, o céu respondeu milagrosamente com o sobrenatural, qual é nessa noite e a minha e a sua resposta? Deus espera da nossa parte, não uma resposta coletiva, mas uma resposta pessoal. Ele não força, Ele não exige, Ele não obriga. Ele nos deixa livres para responder. Ele nos convida. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. A resposta é voluntária e é pessoal. Deus fala, o céu se move, mas a decisão é do seu coração. A resposta sim para a fé
não é transferível. Não é uma herança familiar. O marido não pode decidir pela esposa. A esposa não pode decidir pelo marido. Os filhos não decidem pelos pais. Os pais não decidem pelos filhos. Há 31 anos atrás eu disse, sim, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. De uma forma tão especial. O meu amor falou de Jesus para mim. O amor da minha juventude. Aquela com quem eu vou carregar no meu coração para sempre. Falou desse amor para mim. E eu pude dizer para ela, num apelo que ela fez, eu quero Jesus. Sim, eu digo sim. Aquela foi a minha resposta há 31 anos atrás. Mas eu não parei ali. Ano após ano. Mês após mês. Dia após dia. Eu continuo dizendo sim. 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 Eu só estou aqui com vocês nessa noite porque hoje, antes de vir para cá, eu disse sim, eu vou, Jesus. Sim, eu vou. Os pastores, eles ouviram a mensagem dos anos. E eles responderam imediatamente, eles não tardaram. O texto bíblico diz que eles falaram, vamos a Belém. Eles sabiam o que eles queriam, eles não discutiram, eles não questionaram, eles não adiaram, eles agiram. Cabe a mim e a você agir, dar a resposta hoje. A nossa resposta envolve rendição. Dizer sim para Deus é entregar o controle. Paulo nos fala essa verdade em Romanos 12:1, quando diz, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. É uma entrega, é uma renúncia. O sim muda as nossas prioridades. O sim vai redefinir os nossos valores. O sim vai nos tirar do centro, do controle, do trono, do pódio, do pedestal, e vai entregar toda a nossa vida a Cristo. A nossa resposta, ela se transforma em testemunho. Os pastores voltam para os seus afazeres, mas eles têm uma atitude. Eles voltaram glorificando, adorando e louvando ao Senhor. Quando eu digo sim, a minha postura muda, o meu comportamento reage, as minhas atitudes são diferentes. Responder a Deus nos transforma em mensageiros. E eu passo a levar essa mensagem com a minha vida, com aquilo que eu sou e com aquilo que eu tenho. É necessário entendermos que salvação não começa quando Deus fala, mas começa quando nós dizemos, eis-me aqui. Sim, eu quero Jesus. Feche seus olhos. O convite que eu vou te fazer nessa noite não é para que você venha para uma religião, para uma igreja. Não é para que você seja meu adepto. Longe de mim. Quem sou eu? O convite que eu vou fazer para você nessa noite é para que você receba a resposta de Deus para a sua vida. Ele nos respondeu, Deus nos respondeu com Jesus. Deus nos respondeu milagrosamente com o sobrenatural. E agora é a nossa vez. Agora é a sua e a minha vez. E se nessa noite você sentiu o toque do Senhor sobre a sua vida, e você hoje quer fazer essa decisão por Jesus, você quer agora dizer sim para Ele. Sim, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, o meu coração, tudo que sou e tenho. Eu me rendo a Ti, eu quero Jesus como Senhor da minha vida e da minha história. Ah, mas eu já tenho Jesus. Não é isso, não se trata de ter Jesus, se trata de receber Jesus. Ele se torna o Senhor da nossa vida. Se você quer tomar esta decisão nesta noite, todos estão orando. E eu estou olhando para você. Levante bem alto uma das suas mãos. Diga sim, eu quero Jesus. Eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. Amém. Glória a Deus. Levante bem alto sua mão. Não tenha receio, não tenha medo. Glória a Deus. Aleluia.
Diga para Ele: sim, Jesus, eu reconheço que Tu és a razão, o motivo da minha canção. Eu te recebo, Jesus. Se você quer nessa noite entregar a sua vida para Jesus, onde você está, levante bem alto sua mão. Diga: Jesus, eu quero. Eu digo sim para Ti. A minha resposta é positiva. Há 31 anos atrás eu fiz essa decisão. E eu estou reafirmando a cada dia essa decisão. E se você nessa noite quer dizer sim para Jesus, onde você está, levanta bem alto sua mão. Diga: sim, Jesus, eu quero. Eu quero. Eu quero, Jesus. Você que levantou sua mão, fica de pé, eu quero orar por você. A igreja continua com os olhos fechados. Fique de pé aí no seu lugar, por favor. Fique de pé no seu lugar. Aqui à minha esquerda, aqueles que levantaram a mão ali, por favor, fique de pé. Amém, Jesus. Pai, todos esses que agora estão de pé, Senhor, disseram nesta noite: sim, Jesus, como resposta. Tu conheces, Deus, cada um na intimidade. Eu não os conheço intimamente, mas Tu sabe quem é cada um. Os segredos mais íntimos do seu coração. E por isso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu peço agora sobre a vida de cada uma dessas pessoas o selo do Senhor. Marca, Deus, as suas vidas agora com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu favor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão. Hoje é a festa nos céus, porque um pecador se arrependeu e disse sim para Jesus. Ó Deus, e agora, Deus, eu peço em nome de Jesus, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Escreve o nome de cada um no livro da vida. E que jamais eles se apartem da Tua presença. Eu os entrego em Tuas mãos nessa noite e profetizo sobre a vida de cada um que aqui está a vitória do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Rei dos Reis.